Finalmente o filme do Flash chegou. Provavelmente é um dos filmes mais aguardados do universo DC, não necessariamente por conta da questão do personagem em si, mas pelo peso que ele teria para todo o universo. Provavelmente o filme que iria fechar esse universo idealizado por Zack Snyder para iniciar um novo universo cinematográfico da DC, agora idealizado pelo James Gunn. Isso é algo que está sendo prometido há muito tempo, porque a gente já tinha ideia que o filme do Flash iria se basear muito na HQ Ponto de Ignição, que é justamente essa transição do universo pós-crise dos quadrinhos para o universo dos Novos 52. A questão é que nada é tão simples quanto parece. O filme se meteu em diversas polêmicas, a Warner teve um planejamento simplesmente caótico, um monte de treta com atores, foram adiando o filme cada vez mais e mudando todo o planejamento dele. E para piorar, pouco antes do filme estar praticamente finalizado, começou a vir uma enxurrada de polêmicas envolvendo o próprio ator principal, Ezra Miller. Mas o vídeo não é para comentar sobre esse monte de treta que o filme do Flash se envolveu, mas sim para falar sobre o filme em si. Agora que ele lançou, agora que ele está pronto e agora que a gente finalmente teve acesso a ele, valeu a pena a espera? E como ficou essa questão do multiverso da DC? Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui com mais um vídeo, dessa vez para falar sobre o filme do Flash, um filme que sinceramente eu não estava com muita expectativa. Muito disso por conta de ser do universo do Zack Snyder, provavelmente. Quem me acompanha sabe que eu tenho horror do Zack Snyder e da trilogia que ele produziu na DC. E por conta disso, os filmes que acabam seguindo nesse universo têm um certo desdém. E por mais que teve várias coisas ali interessantes sendo mostradas sobre o filme do Flash, como por exemplo essa volta do Batman do Michael Keaton, sei lá, o meu hype não estava muito alto. Mas olha, não é que o filme surpreendeu? Como eu comentei na introdução, esse filme já passou por diversas polêmicas, porque esse universo da DC no cinema estava realmente bem conturbado. Era treta com Henry Cavill, era treta com Ben Affleck, a gente não sabia se o Batman do Ben Affleck ia estar no filme, a gente não sabia se iam continuar com o Superman do Cavill. Aí começou a vir rumor de mudança do ator do Superman, começou a vir rumor sobre a Kara substituir o Superman, né? No caso, a Supergirl substituiu o Superman nesse universo. Então começou a vir diversas polêmicas e que tornava cada vez mais conturbado essa questão da transição desse universo do Snyder para um novo universo que a DC estaria idealizando. Um universo que só agora a gente está vendo mais ou menos algumas pinceladas do que estão planejando. A gente tem uma ordem de filmes que o James Gunn já confirmou, mas que aparentemente não vai se ligar em porra nenhuma com esse universo idealizado pelo Zack Snyder. Graças a Deus! Isso é uma coisa que pode ser um tanto decepcionante para algumas pessoas que forem assistir o filme, mas eu achei bem legal. O filme do Flash, por mais que ele beba muito da HQ Ponto de Ignição, ele é bem descompromissado. Ele é um filme necessariamente do Flash. É mais para você ver a questão do personagem e tantinho de fanservice também que todo mundo adora. O filme volta naquele ponto que já foi apresentado no filme da Liga da Justiça, por exemplo, né, dele querer se tornar um consultor da polícia ali para tentar ajudar o caso do pai dele, que foi acusado de matar a própria mulher ali. Todo mundo, o Flash sabe que não foi ele, o próprio pai, ele é inocente e ele tenta justificar isso a qualquer custo e mostra o Flash lidando um pouco com esse peso da morte da mãe dele, né, principalmente porque tá chegando a auditoria onde o pai dele vai ser julgado novamente sobre esse caso do assassinato. O Flash tá tentando conseguir provas, tá tentando ver o que ele pode fazer e ele tá num beco sem saída. Até que num caso de desespero ele sai correndo pra caramba e percebe que ele pode realmente voltar no tempo, voltar anos no tempo, né? Por mais que no filme da Liga da Justiça, o corte do Snyder, pra ser nesse específico, ele já volta no tempo, mas lá ele volta alguns segundos. Aqui tem ele percebendo que ele pode voltar dias ou até mesmo anos. E acaba que ele decide voltar para o dia em que a mãe dele morreria e alterar um pequeno detalhe para tentar deixar ela viva. Porém, isso acaba mudando todo o universo. E para piorar, ele ainda volta no ponto errado do tempo. Ele não volta no ano em que ele deveria estar, mas ele volta no ponto onde acontece o primeiro filme desse universo, que é Homem de Aço, por conta de uma figura misteriosa que jogou ele naquele ponto. E nisso a gente vai vendo essas diferenças, não só no tempo em que o Flash cai, mas realmente essas divergências de universo que ele acabou causando. As consequências dele simplesmente ter colocado uma lata de tomate no carrinho de compras da mãe dele acabou causando. Entre elas a questão do próprio Batman mesmo, que a gente já tinha visto nos trailers, que o Batman aqui ia ser o Keaton, né? Ia ser o Batman que a gente viu lá nos anos 80. Que assim, é um fanservice maravilhoso, convenhamos. Por mais que eu não sou o maior fã
do Batman do Keaton, né? Pra mim, o Batman do Keaton tem problemas muito semelhantes com o Batman do Ben Affleck, que são os dois que estão presentes nesse filme, né? São dois Batmans muito psicopatas, muito loucos e que não entra muito naquela questão realmente do Batman mesmo. Por exemplo, aquela política não matar, os dois não têm. Então eu acabo não gostando tanto desse Batman do Keaton, mas por uma questão nostalgia, né, por uma questão afetiva, porque foi provavelmente o primeiro Batman que muitos viram no cinema, é muito legal. Fora que pega muitas coisas dos dois filmes do Batman do Keaton, né, o Batman e o Batman Retorno, pra dentro do filme do Flash mesmo. Entre eles, o principal é a trilha sonora. A todo momento ele pega essa trilha sonora dos filmes do Burton, e é maravilhoso, até certo ponto. Outra coisa que dá pra perceber no filme, né, e isso já vai ficando um tanto conturbado, você percebe que provavelmente eles tiveram que gravar muitas vezes por conta dessas questões de treta. Desde 2019, eu acho que a gente vê imagens desse filme saindo, e tipo, a gente vê a imagem do Ben Affleck, a gente vê a imagem do Michael Keaton, a gente vê... Então toda hora parecia que ia mudar a questão do Batman, e a gente tem algumas cenas curtas que mostram outros personagens da Liga. Ali na treta inicial do filme, né, que é mais pra ter uma sequência de ação ali do Flash no próprio tempo, e não demorar tanto nessa treta de viagem no tempo dos caramba, né, a gente tem, por exemplo, uma ponte da Mulher Maravilha. O que acaba sendo interessante porque é mais um ponto em que mostra que a Liga tá em atuação ainda nesse universo. Por mais que a gente não vê tanto quanto a gente gostaria, eles estão atuando ali, de vez em quando eles se encontram, né? Mostra o Alfred ligando pra cada um, né? Mostra na TV o Superman salvando um lugar ali de aparentemente uma erupção de um vulcão. Então acaba sendo uma característica legal e que ficou um pouco essa ponta no decorrer de algumas obras. Por mais que a gente viu no Pacificador a Liga ali reunida, a gente viu no Adão Negro a ponte do Henry Cavill, mas é interessante você ressaltar que a Liga ainda tá atuando. Outra coisa legal de realçar é essa questão da própria dinâmica do Flash, né? Porque o Flash a gente viu ali apenas no filme da Liga da Justiça, né? Que a gente teve a versão que saiu no cinema e o Snyder Cut, e por mais que ele carrega ainda aquela questão do Flash, de ser mais falante, de ser um personagem um pouco mais descontraído, a estética Snyder não deixava tanto isso, não dava tanta brecha pro personagem ser assim. Enquanto aqui, por mais que ele ainda bebe um pouco dessa estética, querendo ou não, faz parte desse universo, né? Tipo, aproximaram o Batman do Keaton um pouco mais do que a gente imagina do Batman mesmo, mas tem que manter algumas coisas, como por exemplo, ele tem uma metralhadora na moto. Mas agora o Batman do Keaton tá um pouco mais convincente e esse Flash realmente tá bem convincente. Nessa primeira sequência de ação, ele liga pro Batman zoando. Então, eu sei que eu sou praticamente o faxineiro da Liga. Eu sei que vocês só mandam eu pra arrumar a merda que acontece aqui, mas porra, cara, toda hora. Então mostra um pouco esse lado um pouco mais descontraído. A cena dele salvando os bebês também, né? Porque, tipo, mostra ele analisando toda a situação ali, mas, tipo, ele tá com pouca caloria, ele tem que reabastecer. Primeira coisa, ao invés de salvar todo mundo, ele quebra uma máquina de salgadinho ali e começa a comer desenfreado. O que, por sinal, é algo curioso, porque é a única parte no filme que realmente foca essa necessidade do Flash em ficar reabastecendo caloria a todo momento. E, inclusive, um negócio muito curioso é o traje dele ter um medidor de combustível. Queria muito saber como aquilo funciona, mas ok. Outra coisa que vale ressaltar, algumas mudanças que a gente, querendo ou não, acaba vendo dessa questão do filme do Flash pro filme da Liga, mas aí justifica um pouco com as HQs que a DC, querendo ou não, tá um pouco nessa maneira de fazer HQs meio como prólogos do filme. Não é algo necessário pra você entender o filme, é mais pra você ver de onde saiu aqui do uniforme novo, de onde saiu a porra do anel que solta o uniforme, né, algumas técnicas que o Flash tá utilizando agora, como aquela de atravessar paredes. É mais por uma questão de curiosidade, tipo, opa, onde é que o Flash aprendeu esse negócio? Então, tá lá nas HQs, mas não é algo obrigatório pra você entender o caralho do filme. Agora, a treta de viagem no tempo, né, essa treta mais voltada pelo Flashpoint mesmo, eu acho que é realmente o grande charme do filme. Ele é um filme mais voltado pra ação, ele é um filme bem dinâmico, é um filme que, tipo, ele não enrola em praticamente merda nenhuma, assim como Adão Negro. Ele tem uma direção que é incrivelmente boa até, né, o que não pode ser dito mesmo da produção, por mais que tenham sacadas legais, tenham cenas ali que tiveram um certo esforço, o diretor queria fazer algo legal, mas dá pra ver claramente que eles não tinham verba. Voltando de novo nessa parte inicial do filme, né, a primeira cena do Flash correndo de Central City pra Gotham, cara, lembra muito a série da CW. Pra mim só não tá no mesmo nível da série da CW porque, sei lá, tem um filtro vermelho bonito ali. Só. Aquele filtro
luta é realmente bacana, mas o efeito especial do Flash correndo é simplesmente horroroso. Eu acho que esses pontos do Flash correndo, eles funcionam muito melhor quando eles estão realmente em câmera lenta do que quando ele tenta realmente fazer esse dinamismo, que onde você não consegue ver direito a perna dele, o cenário ele vai distorcendo ali de fundo, fica realmente feio. Outro ponto, né, do filme que realmente tem uma ideia de efeito especial legal, mas na prática não fica muito boa, é o próprio ponto de ignição, né? Aquela ideia de ser uma zona onde o Flash fica correndo meio parado e vai voltando os momentos da vida dele, né, e vai dissolvendo como se fosse areia, voltando cada vez mais, é legal, é interessante, mas é muito feio. A forma como constrói esses momentos da vida do Flash em formato de computação gráfica, e é uma computação gráfica que parece aqueles filmes em animação CGI, que tentava ser realista, que saía nos anos 2000, sei lá, Expresso Polar. Muito feio, cara, vai se fuder. E o que mais peca no filme é realmente essa parte de CGI em alguns pontos específicos, porque em outros até funciona. A parte final do filme que já mostrava ali que tinha os dois Flashas lutando juntos, né, um apoiando o pé no outro pra pegar impulso, né, essa parte é realmente bonita, essa parte é realmente bem feita, o que acaba destoando um tanto do resto do filme. E é interessante também como, apesar dessas mudanças, né, pela abordagem realmente do filme, de o Flash cair em outro ponto, né, a ameaça ser algo que a gente já viu antes, que é essa questão do Zod, né, ao invés de ser algo realmente Flashpoint que muda toda a questão do universo, né, e tipo, ele chega numa guerra entre Amazonas e Atlantis. Apesar dessas questões, eles conseguem abordar bem ali alguns pontos da trama realmente de Flashpoint, né, a gente tem, por exemplo, ali no começo, traz essa questão de ter dois Barrys interagindo ao mesmo tempo, então ele tem que dar poder pra um, e nessa que ele dá poder pra esse Barry do momento onde eles estão, ele mesmo perde os poderes, então nisso tem que recriar toda aquela parte do Batman ajudando ele a recuperar esses poderes. A gente tem a parte deles procurando o Superman, descobrindo que o Superman foi capturado pelos russos, os caramba, e a cena deles descobrindo a cara, né, é igualzinha a cena deles encontrando o Clark na HQ do Flashpoint mesmo, né? Então, por mais que tenha essas pequenas divergências, consegue adaptar bem e buscar bastantes elementos que estão presentes na HQ original que ele se baseou. Inclusive, esse núcleo de personagens eu achei bem legal, né? Eu gostei bastante da cara, por mais que ela tenha pouca presença, ela não tem um desenvolvimento muito bom. A gente vê um pouco mais essa questão do rancor dela contra os humanos, ela não querendo ajudar a humanidade de início por conta de tudo que ela sofreu, querer deixar o Zod exterminar tudo, mas depois buscando isso por essa questão de Krypton ser uma terra de esperança, não uma terra de guerra, né? Não reconhecendo o Zod como alguém do povo dela mesma, então acaba tendo um pouco essa questão. Eu acho que poderiam explorar um pouco melhor a cara, mas ok, gostei de como ficou a personagem. Batman do Keaton tá legal pra caralho, tá mais legal inclusive do que o Ben Affleck. As cenas de ação do Keaton tão maravilhosas, o que é simplesmente assustador, porque o Keaton já deve estar com 70, 80 anos, e aquele traje não dá muita mobilidade pra ele desde nunca. Tanto que tem uma cena que até que meio que dá uma brincada nisso, meio que indiretamente, que é uma cena envolvendo esse Flash dessa realidade, porque aquele uniforme que a gente já tinha visto nos trailers, né, que era um uniforme bem diferente do padrão do Flash, é o uniforme do Batman do Keaton adaptado pra ser do Flash. E tem uma cena que ele rasga aquela parte do pescoço, porque ele realmente não consegue se mover o tronco direito com aquele uniforme. Então mostra ele rasgando essa parte. É um negócio sutil ali, mas legal. Até porque esse Flash zoa no começo que aquele traje era mais justo, né? O que é bizarro. Mas muita trama realmente bebe dessa questão do Flashpoint, né? Esse resgate da cara, essa questão dele recuperar os poderes, a presença do Batman, né? O Batman do Keaton tem uma presença que lembra bastante o Batman Thomas Wayne em alguns pontos. A ação do filme é muito boa, né? É um filme extremamente dinâmico. Tem os momentos de drama dele que é bem legal, principalmente a dinâmica dos dois Barrys, né? A forma como esse Barry, né, que não perdeu a mãe, ele é mais inconsequente, ele tá se divertindo com tudo, e como isso gera conflito entre os dois, porque o Barry que a gente conhece é um pouco mais pesado, um pouco mais dramático, ele vê mais o peso das coisas. Em alguns pontos é um tanto forçado, porque no começo a gente vê um Flash mais brincalhão, a gente vê um Flash bem agitado com as coisas, e aqui nesse momento que ele troca de universo, ele é realmente mais carregado, né? Ele perde um pouco essa questão que acaba indo bem mais
para esse Barry dessa realidade. Em alguns pontos volta um pouco mais esse lado brincalhão do Barry que a gente conhece mesmo, mas é uma característica que fica meio brusca, né, no decorrer do filme. Em um momento você tá com o Barry de um jeito, em outro momento você tá com ele de outro jeito. Agora, o Barry dessa realidade, eu já não gostei muito. Em alguns momentos do filme eu acho ele simplesmente insuportável, principalmente aquela risada dele. Meu Deus, que risada detestável. Mais detestável do que a risada dos tidos. Porém, essa questão desse Barry, dessa realidade, por mais que eu não tenha gostado dele no decorrer do filme, ele é bem utilizado em vários pontos, né? Principalmente para a reta final, onde aí a gente entra em spoilers. Mas é legal como constrói essa dinâmica do Flash e esse mistério também de quem é aquela figura que empurrou o Barry para cair em 2013, que é o Barry dessa própria realidade, que precisava dos poderes ali porque ele estava tentando criar esse paradoxo para salvar todo mundo, para tentar salvar o próprio universo, né? Tem aquela cena no trailer que já mostrava o Barry, né, falando que quer proteger aquele universo porque é onde a mãe dele tá viva, mas no final tem toda aquela questão ali, que tipo, estão eles na luta ali contra o exército do Zod, o Batman do Keaton morre, a Kara morre, né, e os dois decidem fazer de novo um ponto de ignição, voltar alguns minutos antes ali para tentar salvar os dois, muda uma coisa, muda outra, mas tudo vai se repetindo. É uma parte de ação, de novo, muito boa, né, tem algumas coisas ali que são bem absurdas, como por exemplo, o Batman batendo kryptoniano sem kryptonita, por mais que tem justificativa ali, né, porque mostra no filme do Homem de Aço que eles só adquirem aquela questão de Superman mesmo, né, depois que eles tiram aquela máscara que meio que filtra o oxigênio da Terra, né, tanto que no filme do Homem de Aço o Zod só ganha os poderes mesmo de voar, soltar lasers, caramba, depois que o Superman quebra a máscara dele, então até acho levemente justificável, mas mesmo assim, kryptoniano aí tá muito bufado do que normalmente é pra ser, então é realmente absurdo o Batman conseguir deitar um na porrada, mas mesmo assim morre no processo, o cara fica morrendo toda hora, e esse Flash fica tentando voltar todo momento ali, não aceitando que o universo dele vai pro caramba por culpa do Zod. Enquanto a gente vê esse Flash que é do futuro, né, esse Flash que voltou pra tentar salvar a mãe, entendendo que o único jeito de salvar a própria realidade é voltando e deixando a mãe dele morrer. E é legal também essa parte do Flash ficar em looping a todo momento, né, porque aquilo vai afetando não apenas aquele universo, não vira apenas essa questão de tentar salvar aquele universo ali do Zod, mas começa realmente uma crise nas Infinitas Terras. A gente vê diversas realidades ali colidindo, se destruindo. E é outro momento que é um show de fanservice, né? Porque a gente vê uma realidade que é o primeiro live action do Superman. A gente vê o Superman do Reeve junto com a Supergirl, que também teve um filme na mesma época. A gente vê o Batman do Adam West. A gente vê o Superman do Nicolas Cage, que nunca aconteceu, mas colocaram ali. Só que nessa parte também fica meio zoado por essa questão de efeitos especiais, a forma como retratam aquelas terras, né? Porque parece um monte de globo com um monte de filme, né? Um monte de rolo de filme sendo exibido, o que fica bem esquisito. E ao invés de pegar trechos realmente dos filmes, né? Quer dizer, eles pegam trechos dos filmes, né? Eles pegam, por exemplo, o primeiro Superman, eles pegam o Batman do Adam West. Agora o Reeve e o Nicolas Cage, então, o Nicolas Cage não tinha nem como, mas fazem em computação gráfica naquela mesma computação gráfica do ponto de ignição. Feio pra caralho. E é curioso porque a gente teve uma cena meio semelhante que recentemente, na última temporada de Titãs. Eu nem fiz vídeo da porra da última temporada de Titãs. A gente tem um episódio do Mutano ali no vermelho e ele vai acessando essas outras realidades também, né? Não pega as mesmas que aparece nesse filme do Flash, mas tem um momento que aparece o Flash da CW, tem um momento que ele vai parar no universo da Stargirl, tem uma parte que ele vai parar no universo do Patrulha do Destino, que eu pensei que era o mesmo do Titãs, no fim não é outra Terra. Mostra o Shazam em um momento ali, então mostra um pouco essa parte meio que tributo a esse multiverso da DC e os caramba, e incrivelmente eu acho que em Titãs ficou melhor do que no filme do Flash. Curioso, não é? Mas acaba que no fim, toda essa trama, né, toda essa treta que tá acontecendo, dos universos se colidindo, toda essa treta do Zod, acaba ficando realmente meio que irrelevante, né? Fica bem essa questão que não dá pra salvar aquele universo, a única forma de salvar os outros universos de colidir e voltar àquela realidade é deixar a mãe do Flash morrer. É um drama legal, a cena dele voltando, deixando a mãe dele morrer, desfazendo aquela alteração
que ele tinha feito no começo do filme é muito bonita, né? É provavelmente uma das cenas mais bonitas de todo o universo cinematográfico da DC. É um drama realmente bem legal, bem envolvente, bem construído. E por mais que torne todas aquelas tretas, toda aquela ação que a gente estava vendo no decorrer do filme inteiro meio que irrelevantes, né? Até mesmo o próprio conflito com esse Flash que ficou dando looping a todo momento, que ali naquele momento a gente tem 3 Flash, né? Esse Flash meio que sombrio, que já tá todo corrompido, já tá velho de tanto tentar alterar aquela realidade, de tanto tentar salvar a Kara e o Bruce, é resolvido de uma forma muito simples, né? Quebram esse paradoxo com aquele mesmo Flash mais novo se sacrificando pra salvar o Flash que a gente conhece. Tá confuso esse tanto de Flash, não tá? Então acaba tornando algumas coisas meio que levemente irrelevantes, mas essa construção do drama do personagem e como ele vai aceitando que tem que desapegar, né, que algumas coisas não têm solução, que é o que a mãe dele fala logo no começo do filme, muito bem feito. É realmente uma narrativa bem interessante, bem boa, e fazendo o universo tomar o rumo que ele deve seguir, ou quase. Porque ele ainda muda coisa para tentar salvar o pai dele, né, para tentar justificar, né, que o pai dele tem um álibi para ele não ser condenado. Isso muda de novo o universo, porque a gente tem aquela cena ali que volta e pensa que tá no universo real dele, aí até mostra algumas características semelhantes, aí pega, aparece o Bruce e eu George Clooney. Provavelmente um dos Batmans mais detestáveis, e foi até curioso essa cena, porque eu vi na sala de cinema que eu tava muita gente não entendendo quem era esse, tipo, eu fiquei, mano, como assim? O pessoal não viu um dos filmes mais terríveis do Batman da história? Caralho! E eu não sei o que é mais engraçado, né? O pessoal realmente não entender essa cena, não entender a piada, ou muita gente acreditando que realmente o George Clooney vai ser o Batman oficial a partir daqui, tipo, oi? Como assim? Nem tem mais filme do Batman confirmado nesse universo. O próximo filme do Batman é a sequência do The Batman, que é outra realidade, e o filme do novo universo mesmo, que vai ser o Brave and the Bold. Então, tipo, foda-se o Clooney. E a cena pós-créditos que é o Flash tentando justificar todas as merdas pro Aquaman, porque o Aquaman ainda tem filme pra sair, ó que bosta. E aparentemente o filme do Aquaman vai ser nesse universo cagado aí que o Flash criou. Mas eu até gostei de como ficou, né? Uma característica bem ponto de ignição mesmo, né? Porque no ponto de ignição tem aquela questão que muda do universo pós-créditos pro Novo 52, mas no momento que o Flash volta não aparenta ter nenhuma mudança. Tanto que é até curioso terem colocado o Clooney, porque é o ponto que mostra, opa, a realidade tá alterada ainda. E de acordo com o que o Tenak me falou, né, Tenak já participou aqui de diversos vídeos do canal, a versão de teste do filme que foi apresentada não mostrava quem era o Bruce, né, nessa versão. Então ficava essa ponta, trocou a realidade de novo ou ele voltou para que já tava. Então ficava esse ponto que eu achava até interessante, né? Acabaram trocando para essa piada. Acho válido, mas eu acho que eu preferiria se terminasse não mostrando o Bruce, deixando essa incógnita mesmo, trocou ou não a realidade. Mas acaba que como tem essa questão da cena pós-créditos do Aquaman, mostra que realmente esse filme não é o fechamento que a gente esperava do Snyderverse e eu acho até válido, né? A gente tem coisa ainda confirmada pra sair, que é desse universo. A gente tem o filme do Aquaman, como eu já falei. A gente tem a segunda temporada de Pacificador. A gente tem a série da Amanda Waller. A série da Amanda Waller é desse universo. Não é do universo que o James Gunn tá planejando, por mais que a direção seja dele. Então eu acho válido não apagar esse universo completamente, né? Por mais que tenha suas alterações ali. Vai manter um pouco essa linha, mais um pouco, não vai ter um desfecho, aparentemente, mas ok, achei aceitável. Não pegaram e cagaram tudo completamente pra fazer que nem o Guerra de Apocalipse, por exemplo. Porque se tivessem feito isso, eu acho que sinceramente eu ia sair revoltado do cinema. Então, no geral, eu acho que apesar dos pesares, apesar dessa questão de produção, apesar dessa questão de ser feio o filme em diversos momentos, é um filme muito legal, é um filme muito divertido. É um filme bem descontraído pra assistir, mas eu gostei bastante e eu não esperava disso. Principalmente por todas essas mudanças que o filme acabou sofrendo no decorrer desses anos, eu pensei que o filme ia ser uma completa catástrofe, mas não, foi um filme divertido, foi um filme até que redondinho. Tem algumas pontas soltas? Tem. Como por exemplo aquela questão, quem matou a mãe do Flash, né? Porque em HQ, por exemplo, ou na série da CW mesmo, é o Flash Reverso. Não existe Flash Reverso aqui. A gente tem aquele Flash sombrio que tenta impedir isso de acontecer. Então essa questão da morte da mãe dele fica algo realmente avulso nesse filme. Mas não é algo que necessariamente atrapalha. Pra falar a verdade, eu nem lembrava disso até eu estar preparando os tópicos
aqui antes de gravar. Porque o filme consegue se sustentar bastante sem depender desse mistério. No geral, eu gostei bastante do filme, mas assim, que vem agora essa nova fase da DC, que vem a fase James Gunn finalmente, por mais que ainda tenha esses projetos que ainda estão em andamento, que ainda estão pendentes, mas acho que já deu um pouquinho de universo do Snyder, convenhamos. Enfim, é isso o que eu achei do filme do Flash. Comentem aí embaixo o que vocês acharam do filme, se gostaram, se desgostaram. E é isso, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!